Olá, meu nome é Gabriele Machado, eu sou monitora de clínica médica na Universidade Federal Fluminense e eu venho sob a orientação do professor Ronaldo Gismondi falar um pouquinho sobre a abordagem do paciente com perda ponderal e adenomegalia. Para a gente trabalhar esses temas, a gente vai ter que lançar mão de um raciocínio clínico e para ajudar a gente nisso, a gente vai se basear no método SOAP, em que a gente vai correlacionar os achados subjetivos e objetivos, então coletados respectivamente na anamnese, no exame físico, e fazer uma avaliação da gravidade e risco iminente de morte desse paciente no momento mais inicial, e também uma avaliação da lista de problemas e das principais hipóteses diagnósticas que sejam mais relevantes, de acordo com o caso. E, por fim, a gente vai traçar um plano de acordo com o raciocínio clínico que a gente fez. Para isso, eu trouxe aqui um caso clínico que vai ser a nossa paciente. É uma mulher de 70 anos, natural do Rio de Janeiro, moradora de Niterói, aposentada, que já tinha trabalhado como cuidadora de idosos e babá. Ela vem com uma queixa de lesões na boca há 8 meses. E a história é que há 1 ano ela notou o surgimento de múltiplas lesões orais em mucosa jugal, língua e gengiva, de caráter doloroso e crescimento progressivo, associadas a odinofagia e disfagia. Ela fez uso de medicações tópicas por conta própria, como nistatina e triancinolona, e obteve uma melhora parcial, mas que era transitória. Há 8 meses, ela iniciou também uma perda ponderal involuntária que ela estimou em cerca de 30 quilos. Ela foi avaliada na atenção básica e vem para a gente encaminhada para fazer uma investigação do quadro. De história patológica pregressa, ela é hipertensa há 2 anos e faz uso regular de losartana 50 mg por dia. Tem também um diagnóstico de osteoporose há 9 meses, mas não faz nenhum acompanhamento nem tratamento. Na história familiar, o pai faleceu por complicações de uma cirrose hepática alcoólica e a mãe era hipertensa, tem uma história de múltiplos acidentes vasculares encefálicos e faleceu aos 76 anos por um quadro de pneumonia. Ela nega a ocorrência de qualquer neoplasia na família. Na história social, ela negou etilismo, tabagismo ou consumo de drogas ilícitas e não tinha nada digno de nota na história fisiológica. Na revisão dos sistemas, a gente conseguiu perceber que ela tinha uma tosse seca crônica já há 9 meses e eventuais episódios de dispneia aos grandes esforços. Não tinha nenhuma alteração no sistema neurológico, cardiovascular, nem no trato gastrointestinal, nem no urinário. No exame físico, era uma paciente que estava bem emagrecida, que não estava com sinais vitais todos estáveis. Na avaliação da cavidade oral, ela tinha uma presença de uma halitose, hiperemia em palato e múltiplas lesões orais, que era a queixa principal dela. Então, aqui eu trouxe as imagens para vocês conseguirem ver. A gente pode observar aqui essa placa vegetante na mucosa jugal esquerda e aqui na lateral da língua, né, essa característica amarela esbranquiçada, uma placa irregular, também aqui na outra lateral e aqui para vocês verem mais uma vez na mucosa jugal. Na avaliação da pele, ela tinha manchas hipercrômicas pruriginosas em região lombar baixa e na área axilar direita e esquerda, e também no flanco direito. Então, aqui as características das lesões, para vocês verem como era. Não tinha nenhuma alteração no aparelho respiratório, nem cardiovascular, e o abdômen era realmente levemente escavado, né, compatível com o quadro de emagrecimento, era um abdômen flácido, peristáltico, e tinha presença de uma massa abdominal dolorosa que se localizava entre a fossa ilíaca direita e o hipogastro. Ela tinha também uma linfonodomegalia inguinal à direita de cerca de 2 centímetros e à esquerda de cerca de 1,5 centímetros, de consistência fibroelástica, indolor e não aderida aos planos profundos. No membro superior, tinha presença de uma linfonodomegalia na região epitelial esquerda, de consistência também fibroelástica e algo aderida aos planos profundos. Então, nesse primeiro momento da avaliação, a gente vai avaliar a gravidade desse paciente, o risco de deterioração clínica e a necessidade de a gente tomar condutas precoces ou até mesmo imediatas. Para isso, a gente pode lançar mão de alguns mnemônicos ou scores que vão ajudar a gente a esquematizar o raciocínio clínico, como, por exemplo, ABCDE, 5H, 5Ts e outros como QuickSoul, FANILS, MILS. A nossa paciente é uma paciente que estava clinicamente estável, a gente viu lá que todos os sinais vitais dela estavam normais, ela não tinha nenhum critério para instabilização clínica, então a gente pode prosseguir para um momento de investigação diagnóstica.
A gente constrói, então, uma lista de problemas com tudo que a gente avaliou até agora, e é importante a gente primeiro ter em mente, quando a gente vai construir essa lista de problemas, o cenário em que a gente se encontra. Então, a gente tem uma mulher de 70 anos que vem apresentando uma síndrome consumptiva, uma linfonodomegalia generalizada, uma massa abdominal, múltiplas placas orais associadas à disfagia e odinofagia, manchas hipercrômicas pruriginosas e difusas, uma tosse seca crônica, uma dispneia aos grandes esforços e já tinha previamente um quadro de hipertensão e osteoporose. Então, agora a gente vai trabalhar um pouquinho o raciocínio clínico diante dos problemas. Então, primeiro a gente vai falar da perda ponderal. Quando a gente se depara com um paciente com uma perda ponderal que é involuntária, então o paciente não tomou medidas para emagrecer, a gente pode abordar o tema da seguinte forma, pensando que a causa da perda ponderal pode ser por uma diminuição da ingestão, por um aumento do metabolismo, por uma má absorção ou por um aumento do catabolismo. E aí, quando a gente pensa em diminuição da ingestão, a gente pode pensar num distúrbio orgânico, como, por exemplo, a nossa paciente que tem lesões orais dolorosas e tem uma disfagia, em que esse distúrbio orgânico está causando uma diminuição da aceitação oral, mas que no caso da nossa paciente é interessante pontuar, né, que isso não explicaria uma perda de peso tão expressiva nesse intervalo de tempo, então não justifica o quadro em sua totalidade. Ou poderia ser também uma diminuição da ingestão por um quadro psiquiátrico, então depressão, um transtorno de anorexia nervosa, então alterações psiquiátricas que estão causando também uma diminuição da aceitação alimentar. Uma outra possibilidade é o aumento do metabolismo, que aí pode acontecer em algumas doenças, como o hipertiroidismo, na descompensação do diabetes mellitus, onde a perda ponderal ela vai vir acompanhada de outros sinais que refletem esse aumento da atividade metabólica, como, por exemplo, polifagia, polidipsia, tremor e sudorese. A nossa paciente ela não apresentava esses achados, nem tinha um quadro prévio de diabetes mellitus como doença de base, o que torna essa hipótese menos provável. Quando a gente pensa em má absorção, né, uma outra importante causa de perda de peso seriam as patologias desabsortivas, como, por exemplo, as doenças inflamatórias intestinais e as parasitoses. Nesse caso, o motivo da perda de peso está relacionado a uma má absorção intestinal e aí ele vem acompanhado de outros achados, como, por exemplo, diarreia, esteatorreia, déficit de vitaminas e nutrientes, o que até o momento não é compatível com o quadro da nossa paciente também. Quando a gente fala em catabolismo, a gente pode dividir esse tópico em outros 4 tópicos, que seriam um aumento do catabolismo causado por uma infecção crônica, por neoplasia, uma doença autoimune ou uma doença inflamatória não autoimune. No caso das infecções crônicas, né, as principais para a gente ter em mente seria a tuberculose, pelo caráter endêmico da doença aqui, a osteomielite, endocardite ou abscesso visceral, que são infecções que, por ter um caráter de evolução mais indolente, os pacientes acabam chegando para você já mais consumidos e, às vezes, esse emagrecimento pode ser o primeiro sinal a chamar sua atenção e, quando você vai investigar, você descobre outros indícios de um processo infeccioso ali vigente. E aí, um sinal que pode estar presente nas infecções crônicas, por exemplo, é a febre, e vai ajudar a construir o seu raciocínio clínico. Seria uma febre mais baixa, que pode vir acompanhada de sudorese, mas é interessante você ter em mente que a nossa paciente, por exemplo, ela não apresenta febre, mas isso não exclui a possibilidade de que tenha um quadro infeccioso crônico presente, porque principalmente se a gente pensa que a nossa paciente tem 70 anos, então é uma paciente idosa, que pode ter uma clínica menos exuberante, inclusive sem apresentar febre. Nossa paciente, ela apresenta sintomas respiratórios, como tosse seca, dispneia aos grandes esforços, o que reforçaria a hipótese, por exemplo, da tuberculose, que torna importante a gente incluir no nosso plano de ação uma investigação para tuberculose. E aí a gente parte para uma outra causa de aumento do catabolismo, que seriam as neoplasias. E aí a primeira e a principal informação para se ter em mente é que todo paciente com mais de 50 anos, e uma perda ponderal, né, que seja involuntária e significativa, a gente tem que pensar em neoplasia maligna. E o que é essa perda ponderal significativa? Então, toda perda ponderal, isso varia um pouco de literatura, né? Mas uma perda ponderal maior do que 5 a 10% do peso corporal em 6 meses,
ou sinais de consumpção. Então, aquele paciente que você olha e ele tem sinais de emagrecimento importante, você vai considerar como uma perda, né, significativa, e se ele tem mais de 50 anos, é muito importante que você tenha uma neoplasia maligna como uma forte hipótese diagnóstica e que você leve isso como uma prioridade na sua propedêutica. Então, a nossa paciente, ela perdeu cerca de 30 quilos em um ano e que, além de estar emagrecida no exame físico. Então, isso acende um alerta para suspeita de um câncer. E aí, os principais cânceres que a gente vai ter em mente seria pele, mama se for mulher, próstata se for homem, pulmão e trato gastrointestinal. Então, é uma mulher de 70 anos e aí a gente tem que ter em mente que será que ela tem os rastreios em dia? Será que ela fez mamografia? E se fez, quando ela fez? Será que ela tem colono recente? Então, tudo isso são informações que você vai ter que coletar e também vai ter que considerar no seu plano de ação. Considerar, talvez, se ela precisa de uma endoscopia, já que ela tem uma queixa alta, né? Tem as lesões orais, tem a disfagia. Será que é interessante investigar isso mais a fundo? Então, as doenças autoimunes que vão cursar com o aumento do catabolismo, né, a gente pode destacar as colagenoses, artrite reumatoide, o paciente vai ter dor articular associada, espondilites, então, será que esse paciente também tem dor na coluna? Vasculites, onde a lesão renal também se apresenta. E é importante pontuar que o perfil do paciente com doença autoimune geralmente é uma mulher jovem, que não se enquadra na nossa paciente. Então, uma paciente que não tem critério nem clínico e nem epidemiológico para tornar essa uma hipótese forte. Então, a gente passa, por último, a falar das doenças que são inflamatórias não autoimunes. Aquelas que vão causar perda ponderal depois de anos do diagnóstico de uma doença de base, como a cirrose e a insuficiência cardíaca, em que a gente tem até o termo da caquexia cardíaca. Um outro problema que a nossa paciente traz para a gente é a linfonodomegalia. E a gente pode abordar a linfonodomegalia de duas formas. A primeira é avaliando o padrão de distribuição dessa adenomegalia. Então, ela pode ser localizada ou ela pode ser sistêmica. Ela passa a ser considerada sistêmica a partir do momento que eu tenho o acometimento de 2 ou mais cadeias em locais distantes. Ou eu posso abordar a adenomegalia de uma forma mais etiológica, que é o que a gente vai focar mais aqui, porque trabalha mais o raciocínio. E aí a gente dividiria em causas reacionais, neoplasias, infecções locais, autoimunes ou infiltrativas. Nas causas reacionais, a gente tem linfonodos que geralmente são elásticos, móveis, indolores e que não vai ter sintomas B associados. E aí as principais causas de uma adenomegalia reacional seria a mononucleose, então a gente pensar em EBV, e síndromes de mononucleose-like, como CMV e toxoplasmose. Pensar também em HIV, hepatites virais e sífilis. E aí a gente tem em mente que a nossa paciente, ela não tem febre, não tem sudorese, mas ela tem uma perda ponderal associada. E a característica do linfonodo dela é um linfonodo que é fibroelástico, indolor. Então, isso não permite que a gente descarte totalmente essa hipótese. E o que torna importante a gente incluir um rastreio para essas doenças no nosso plano de ação. Além disso, a gente pode pensar em causas neoplásicas, seja de origem hematológica ou uma neoplasia sólida, onde a gente teria aí uma metástase, né? As neoplasias hematológicas, a linfonodomegalia geralmente é sistêmica, com linfonodos elásticos, móveis, indolores, e acompanhado desses sintomas B. Então, lembrando, né, os sintomas B, febre, sudorese, perda ponderal. Já uma neoplasia sólida, a gente teria uma linfonodomegalia que geralmente é localizada, dura, aderida aos planos profundos e não costuma vir acompanhada dos sintomas B. E é muito interessante a gente pontuar que os pacientes tabagistas, que a gente tenha linfonodomegalia cervical, a gente tem que suspeitar de um câncer de cabeça e pescoço. Isso tem que estar no nosso radar. E aí, a gente trazendo para o cenário da nossa paciente, a gente tem uma mulher de 70 anos com uma linfonodomegalia generalizada, com linfonodos, né, que são elásticos, indolores, móveis, e com sintoma B, que seria a perda ponderal. E uma massa abdominal que ela tem também, né, que é palpável e que é dolorosa. O que torna
a hipótese de neoplasia, seja hematológica, seja uma neoplasia sólida, principalmente tendo em vista aí o trato gastrointestinal mediante essa massa que ela tem, é uma forte hipótese diagnóstica. Além disso, a gente tem as hipóteses relacionadas a infecções locais. E aí a gente tem em mente, principalmente, estáfilo e tuberculose. As características, nesse caso, geralmente são de linfonodos amolecidos, móveis, com sinais flogísticos e acompanhados de sintomas B. E, por último, a gente tem os mais raros, né, que seriam as doenças autoimunes e as doenças infiltrativas causando uma adenomegalia, o que é menos provável. Então, a gente recebeu essa paciente, colheu história, examinou, avaliou a gravidade, a necessidade de tomar condutas imediatas, viu que não tinha, passou para um segundo momento onde a gente trabalha mais a lista de problemas, constrói com raciocínio clínico as hipóteses diagnósticas que são mais prováveis e, a partir disso, a gente vai definir o nosso plano de ação, tendo em vista a prioridade dessas hipóteses diagnósticas e o risco-benefício das nossas condutas para esse paciente. Eu trouxe aqui um plano que a gente montou, tendo em vista o que a gente conversou lá quando a gente estava trabalhando os problemas, onde a gente vai começar pedindo alguns exames laboratoriais básicos. É uma paciente que veio da rede, que a gente não conhece, para a gente compreender um pouco melhor como é que está o cenário dela. Então, avaliar se ela tem alguma anemia, como é que está o coagulograma, né? Pensando que talvez precise de fazer algum procedimento, o coagulograma vai ser necessário. Função renal e eletrólitos, função renal, inclusive pensando que se eu vou precisar usar algum contraste quando for fazer um exame de imagem, vou precisar avaliar como é que está essa função renal. Função hepática, para ver se tem algum acometimento. Função tireoidiana, se a gente falou que hipertireoidismo pode ser uma causa de perda ponderal, então, porque é um exame, né, inócuo, por que não fazer para descartar essa possibilidade? Marcadores inflamatórios, então, tanto para eu considerar alguma doença inflamatória, que a gente falou que seria menos provável, mas também pensando no contexto de infecções. Então, a gente teria PCR, VHS, LD, para HIV, sífilis, hepatites virais, CMV e micoses sistêmicas, que foram as conversas que a gente teve quando a gente estava falando das causas de adenomegalia, que seriam as síndromes de mononucleose e mononucleose-like, micoses sistêmicas, porque pode ser infecção fúngica, pode acabar sendo uma infecção crônica mais arrastada, a gente não sabe se essa paciente é completamente imunocompetente, então fazer uma investigação para tuberculose, a gente falou sobre a importância de investigar a tuberculose, principalmente nesse caso de uma paciente que tinha também uma queixa respiratória, então exames de imagem, né? Seria necessário nesse caso? Acho que seria importante, tanto porque aqui na investigação de tuberculose seria necessário pedir um raio-x, mas é uma paciente que a gente está fazendo uma investigação de neoplasia. Então, a nossa primeira escolha, quando a gente quer fazer alguma investigação de neoplasia, vai ser uma tomografia. Então, a gente substitui o raio-x, que a gente pediria se estivesse diante de um caso só de investigação de tuberculose, pede logo uma tomografia de abdômen superior e pélvico com contraste, porque a gente também suspeita de uma neoplasia, principalmente de trato gastrointestinal, sendo aí até uma hipótese mais provável para essa paciente do que uma neoplasia pulmonar. E então a gente faria esse exame de imagem. Ela tem aquela massa ali, então para a gente poder avaliar, tanto em termos diagnósticos, quanto pensando que talvez ela precise fazer algum procedimento para poder fazer uma biópsia, no caso, para ter um histopatológico, então a gente teria que ter um exame de imagem para poder fazer essa avaliação. Em termos de procedimentos, a gente tem que ter em mente que, principalmente quando a gente coloca a neoplasia como a principal hipótese diagnóstica, essa paciente ela vai precisar de um histopatológico para comprovar esse diagnóstico. Então, a gente vai ter que ter uma biópsia. Ela tem aquela linfonodomegalia, então dá para fazer uma biópsia excisional do linfonodo. Ela tem a massa abdominal, poderia ser uma biópsia por radiointervenção. Tem aquelas lesões orais e tem as lesões de pele. E aqui, para a gente concluir o nosso caso, a gente tem o laudo histopatológico da biópsia da massa abdominal e do linfonodo inguinal. Ambos vieram com linfoma não Hodgkin de células B. E o laudo da biópsia do punch de pele e a biópsia das lesões orais. A gente tem um líquen plano erosivo oral e cutâneo /pênfico paraneoplásico /pênfico vulgar. Essas aqui foram as referências que eu utilizei para elaborar o vídeo e obrigada